Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queria, em primeiro lugar, dizer como é grave aprovar esse tipo de lei e a subjetividade e a inconsequência que é de interpretações da tipificação de crime de terrorismo por qualquer autoridade, ou judicial, ou do Ministério Público, ou delegado de polícia e tal. Nós não podemos ficar à mercê de interpretações. Eu quero dar um exemplo aqui, senhor presidente, que tipifica atos de terrorismo. Um exemplo: incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Está aqui, ó. Segundo lugar, aqui no projeto do relatório, diz que usar ou ameaçar, transportar, guardar, portar, trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, químicos, nucleares, etc. Isso aqui dá 10, 30 anos de cadeia, de 10 a 30 anos. Eu quero recordar aqui, senhor presidente, senhores deputados, quando as manifestações de 2013 eclodiram, um cidadão, funcionário da Universidade de São Paulo, que portava na sua mochila uma lata de Nescau, veja, com pó dentro não identificado, Nescau, entende? E 1 litro de vinagre, ficou 3 meses preso em Tremembé. Eu fui visitá-lo. Era um cidadão comum, um participante de manifestação. Foi acusado pelo delegado de polícia e por vários de terrorismo, por exemplo. Esse é o absurdo que se chega. Segundo lugar, o Senado chegou ao absurdo, né, de criminalizar qualquer atividade social, sindical ou popular. No relatório do senador Aloysio Nunes, não sei como, um cidadão que foi da ALN, né, fazer um relatório desse, de classificação. Terceiro lugar, o Brasil não é um país que está no centro do terrorismo. Isso aqui é trazer para si, é puxar o saco, entende? É sabugice governamental por causa das Olimpíadas e etc., para dizer que nós não temos uma legislação capaz de punir crimes como o saque ou destruição de um patrimônio que está todo contido no Código Penal brasileiro. Então, é trazer para cá uma discussão num país que não tem uma crise étnica, que não tem atentados terroristas de verdade, entende, contra a vida de... Só para concluir, presidente, de milhares e assim por diante. Por isso, nós queremos deixar bem claro, o governo que retirou, veja, o governo pode vetar os principais dispositivos. Então, ele tem que vetar aquilo que caracteriza, senhor presidente, senhores deputados, a tipificação, entende, os atos preparatórios. O governo precisa vetar no mínimo isso. Nós não podemos criminalizar alguém porque subjetivamente existe um ato pretensamente preparatório. É óbvio que tudo isso visa conter e dar sanha àqueles que só pensam em repressão e ver o cidadão comum, o participante de um movimento tal como criminoso potencial. O governo pode fazer isso. Logicamente, nós achamos o relatório do Senado muito pior que o da Câmara, mas a Câmara também é um relatório ruim, não é o projeto governamental que precisa ser retirado. O governo Dilma não precisa dessa sabugice internacional, prestar contas para as Olimpíadas, para criminalizar movimentos sociais brasileiros. Por isso nós pedimos e vamos pedir que a presidente vete a maioria dos dispositivos, que é o estágio atual que está o nosso processo de discussão dessa lei antiterrorista, que é na prática uma lei preventiva contra o crescimento dos movimentos sociais, populares, de participação popular, que é o que o Brasil precisa. Não o país dos ricos, não o país dos milionários, mas o país dos de baixo, que querem ser protagonistas sociais de um país livre e soberano como o Brasil. Não vamos trazer o terrorismo para cá. Nós não precisamos desse tipo de lei. Nós precisamos de paz
e precisamos de luta para mudar esse país e da